Setembro Amarelo é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Esse assunto a gente vai conversar agora no quadro de saúde. Está conosco o médico psiquiatra Cláudio Meneghello Martins. Seja bem-vindo. Ele também é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria. É um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado pelo convite e essa oportunidade de a gente divulgar, alardear e tentar prevenir uma das grandes dificuldades que nós temos, que é a questão das taxas de suicídio, né, que elas se mantêm sempre num patamar elevado. E a campanha que chama a atenção nesse mês, ela vem desde 2014, uma campanha que foi encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, associado com o Conselho Federal de Medicina e com o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, e isso vem num crescendo, né? Porque não é campanha de uma ou de outra instituição, isso é uma campanha de todos nós, porque e isso impacta muito em saúde pública, né? Que a gente sabe como é terrível esse desfecho dramático de doenças que levam ao suicídio, né? Tanto evidentemente, para a pessoa que chega nesse estágio de cometer o suicídio, quanto para as famílias envolvidas, ou o grupo de amigos, a rede profissional, que a pessoa sabe que isso sempre gera um impacto muito significativo, né? E lutos patológicos, enfim, é uma bola de neve que gera muita disfuncionalidade. Bom, antigamente, né, a gente, na mídia, tinha uma certa restrição a falar sobre o suicídio. Eu acho que essa perspectiva está mudando na medida em que a gente precisa falar deste assunto, e acho que é por isso que a campanha existe. E já falando sobre o assunto, doutor, como é que a gente pode identificar sintomas de um possível suicídio? Já vou te responder, mas eu não posso deixar de passar essa tua observação, que ela é muito significativa, e por isso até agradeço o espaço. A gente trabalha muito com essa ideia, porque tinha a ideia de que a veiculação sobre o tema suicídio poderia até ampliar as taxas de suicídio, ou até gerar uma glamorização do suicídio, que em alguns núcleos até aparece, mas aparece em pessoas que já têm um transtorno mental severo, que é aquilo a placa. Então, voltando ao teu questionamento, uma das formas da gente prevenir é justamente termos um espaço desse que tantas pessoas, milhares de pessoas podem estar nos ouvindo, e saber que a gente tem que ouvir as pessoas que manifestam esse tipo de ideação, porque o suicídio ele passa por etapas, vamos dizer assim. Uma ideação suicida, que é o pensamento, uma alteração no pensamento, na cognição, vem uma ideia de morte mais ampla, enfim, que não tem uma especificidade. Isso habitualmente pode ocorrer com qualquer um de nós no momento de desalento, não necessariamente num processo de doença. Mas aí depois aquelas pessoas passam por um planejamento, né? A forma de como elas poderiam vir a cometer suicídio, né? E depois vão para a ação, uma tentativa real, né? O que se eu tenho que se observar, a família, os amigos, se isso está associado, quando a pessoa manifesta alguma ideia de querer morrer, se vem uma persistência de alterações do comportamento, né? A pessoa não consegue mais realizar suas tarefas habituais que ele estava, não consegue trabalhar, não consegue estudar, fica mais isolado, ele tem alterações de mudanças do humor, ele fica mais deprimido, mais monossilábico, enfim, que ele tem alterações do padrão habitual que ele tinha. E quando a pessoa fala sobre suicídio, a gente tem que levar essa coisa a sério, viu? Esse é um ponto importante, que muitas vezes há uma tendência de desvalorização desse pensamento e que deixa a pessoa mais isolada. Não, o que é isso? É bobagem? O que tu está pensando falar essas coisas? Se interdita a conversa sobre. Exatamente, né? Ou até numa crítica em termos culturais, religiosos, etc., né? E o que isso muitas vezes não auxilia a pessoa, porque ela está pedindo algum socorro. Tentativa de suicídio é uma emergência médica, ou seja, a pessoa que
tenta mesmo, não de uma forma tão eficaz, no sentido de que não conseguiu concluir, claro, ela necessita de uma assistência, né? A assistência pode ser de várias formas, né? Mas necessariamente ela precisa também uma boa avaliação médica para se poder ter uma intervenção no curso desse processo, uma intervenção no sentido de prevenir que possa ir para um desfecho trágico, que é o suicídio. Sim. Nesse caso, por exemplo, uma forma preventiva, qual seria a melhor abordagem, se existe um modelo, pelo menos, ou uma ideia de modelo, para familiares e amigos, né, tentar identificar o que está acontecendo, um possível suicídio? É realmente iniciar essa conversa dentro de casa, né, porque eu imagino, as pessoas não só interditam a conversa, para de falar bobagem, e não perguntam o porquê. O que a pessoa está sentindo? Por que ela tem essa ideia? Ou imediatamente levar a um profissional, levar ao psiquiatra, por exemplo? É sempre importante o suporte familiar ou das pessoas que estão envolvidas. Quando a gente fala em suporte familiar, é das pessoas próximas, né? Mas chega a um estágio que isso não é o suficiente. Porque não é uma coisa que dependa só da vontade da pessoa. Esse é o ponto básico, porque o suicídio basicamente é um descontrole do impulso, né? O impulso que se contrapõe ao impulso mais básico de todos nós, que é o instinto de vida. A gente busca várias formas para sobreviver, se alimenta, se cuida de um jeito ou de outro, se tem, enfim, um resfriado, vai lá, vai buscar algum recurso para se alimentar. Esse é o instinto de vida. Sim. Quando a pessoa está nesse processo e que 100% praticamente das pessoas que chegam nesse desfecho trágico tem um agravo de doença mental, né, que não tratada, né, que foi avançando ou foi interrompido, enfim, às vezes não se consegue intervir precocemente, por isso que vai avançando. Um dos pontos para isso que a gente também aproveita a campanha para poder divulgar, é o estigma contra a doença mental. Porque muitas vezes vai se postergando, empurrando com a barriga, tanto a família que identifica que tem um membro ou com a própria pessoa, de buscar uma assistência adequada. No caso, por exemplo, da depressão, isso passa, amanhã já está melhor. Exato, esse é um dos exemplos. Sim. A pessoa vai empurrando, ou a própria família, não, isso é bobagem, é frescura, sejam os termos que são populares utilizados, né? O que, no entanto, uma doença tão complexa como a depressão, que vai desde predisposição genética, fatores ambientais que vêm desde a infância, fatores neuroquímicos, enfim, a gente fala, é um conjunto de fatores que leva ao desenvolvimento desse processo e que em algumas pessoas se amplia nesse desalento e nesse sofrimento, isso é um ponto importante, assim, nesse sofrimento intenso que a pessoa passa e que às vezes não consegue ter um grau de esperança e acaba gerando a ideação suicida, ou seja, uma alteração do pensamento, na forma do pensar, que altera o comportamento e, por sua vez, passa por uma conduta que possa gerar isso. Dr. Cláudio, os dados revelam que mais da metade dos casos de suicídio são cometidos por pacientes psiquiátricos, né? E a gente estava tentando traçar um perfil. A pergunta seria a seguinte: existe diferença entre um paciente psiquiátrico, existe um perfil para isso, né? Ou um paciente saudável, como a gente que não tenha sido diagnosticado com algum problema psiquiátrico, pode ter esse impulso de uma hora para outra, de maneira súbita, e, enfim, os números mostram o que mais. Existe um perfil, por exemplo, faixa etária. Hoje a gente sabe que a gente tem um problema muito grande com adolescentes, inclusive uma série, né, no canal, ou melhor, na plataforma Netflix, ficou muito popular a respeito do suicídio, especialmente com adolescentes. Existe um perfil ou é muito difícil traçar? As faixas de maior risco são dos 15 aos 24 anos e acima de 65 anos. E todos são diagnosticados com problemas psiquiátricos? Praticamente, a gente diria que todos têm um transtorno. Eu não gosto de só fazer uma pequena
observação. Em vez da gente chamar de pacientes, vamos chamar de pessoas. Sem dúvida. Porque necessariamente eles não estão em assistência. Pacientes também tem uma coisa, eles padecem, né, de uma doença grave que gera alguma disfuncionalidade na sua capacidade de pensar, de se organizar, porque há uma alteração do pensamento lógico, né? Porque a ideia da morte dessa forma assim, ele acaba tendo uma disfuncionalidade nessa capacidade que a gente chama da capacidade cognitiva de organizar o pensamento. Mas tu estavas me perguntando se há um perfil de pacientes, né? Não, essas duas faixas que eu te falei são as faixas de maior risco. E elas são sugestionáveis, não todos os jovens, quando deu até aquele... passou essa série aí no ano passado, aí, sobre 30 Reasons Why, aí, que, exatamente. No sentido que aí muitas... pais, trouxe até uma certa pânico generalizado nas escolas, enfim, até a própria Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma intervenção junto à Netflix, que até deu resultado, que na segunda série tem uma observação inicial de que aquela série não seria recomendado para menores de 16 anos, pelo impacto que gera e por ser uma faixa ainda de pessoas que estão com o seu pensamento e o seu cérebro em formação. Claro. Então, são mais vulneráveis no aspecto. Não que aquilo vá gerar que a pessoa... Mas aquelas pessoas que já estão com uma predisposição de desenvolvimento, uma própria depressão infanto-juvenil, que também nós temos, acaba sendo um mote, né? Você sabe que, infelizmente, na própria internet, se você põe, até eu fiz um levantamento, se você põe aí quantas formas aí, sites sobre suicídio, pelo mundo afora tem mais de 60 milhões. Sobre isso, doutora, deixa eu até citar aqui, recentemente a gente mostrou aqui no nosso quadro de cinema, sempre às quartas-feiras com a Marissa Sampaio, o filme Yonlu. Vou falar sobre ele, mas eu só quero lembrar que você de casa pode mandar perguntas pra gente pelo WhatsApp, quer saber mais, o doutor pode nos ajudar, o doutor Cláudio, 99588-2374, 99588-2374, para você mandar a sua pergunta. Mas falando, doutor, sobre isso, o filme Yonlu estreou recentemente nos cinemas aqui em Porto Alegre e a trama mostra um adolescente que não consegue se inserir no mundo e vai para a internet buscar formas de cometer suicídio. Dentro dessa história, a gente está vendo imagens do filme, do Yonlu, os jovens são mais vulneráveis hoje por isso, né, por terem esse acesso, essa relação com a internet muito próxima e essa facilidade em buscar informação? Eu não diria que é hoje, eu acho que é historicamente. Hoje há mais, até pelo que a gente tu havias comentado no início, há mais uma ampliação de divulgação dessas questões. Porque as taxas de suicídio, elas vêm se mantendo num crescente historicamente. O Rio Grande do Sul tem uma taxa de suicídio bem alta, é a maior do Brasil. Né? Alguma razão que a gente possa entender? Difícil? É difícil. Tem desde os aspectos estatísticos, porque suicídio é muito subnotificado por vários fatores. A gente está falando de notificação oficial, que é até por lei é obrigatório. Mas por várias razões, aspectos legais, aspectos religiosos, familiares, constrangimento, se maquia muitas vezes a questão do suicídio com uma forma, enfim, por esses fatores. Então, a gente tem essa ideia, pelos dados oficiais. Agora, exatamente lá no Nordeste, nos outros estados, como é que é esse funcionamento de notificação, a gente não tem. Mas, de qualquer forma, o que eu queria te complementar aí é que não é tanta exposição, a gente tem que tentar auxiliar as pessoas que quando elas estejam, toda a campanha, ou a própria esse espaço, nos permite que as pessoas não se inibam de poderem falarem sobre isso, no sentido quando tiverem algum membro da família com algum tipo de manifestação desse perfil, que busquem recursos
busquem conversar, busquem intervenções e é necessária, na grande maioria das vezes, uma intervenção médica nos casos. Doutor Cláudio, a Berenice Rosa manda para a gente pelo WhatsApp, seja bem-vinda, Berenice. Ela diz assim, o que o doutor pode falar sobre a última campanha Setembro Amarelo, onde a Associação de Psiquiatria diz que conversar não resolve e que há de procurar um psiquiatra. É isso mesmo, doutor? Não. A gente defende que tem que se associar às várias aspectos de abordagem multiprofissional. É muito importante conversar, é evidente, nunca se foi dito isso. Sim. O que se fala é que somente conversar em muitos casos, não é a intervenção adequada. Conversar é sempre bom. Tu tem um resfriado, é bom tu conversar, porque tu tá vulnerável. Tu tem qualquer doença que seja. Tem, né? Manifestar, por exemplo. Manifestar, poder ter uma troca, ter um suporte, um aconchego. Isso aí o ser humano necessita disso permanentemente. É que, dependente do processo de doença, por exemplo, nós temos casos também graves, de doenças graves, como as psicoses, a pessoa ouve vozes que dizem para ela se matar. Não adianta, se tu não fizer uma intervenção, porque está com um cérebro que está alterado, por isso gera esses sintomas. É um cérebro que está desregulado, né? Substâncias neuroquímicas se desregulam e é necessário uma intervenção, uma medicação, às vezes até uma hospitalização para proteger a pessoa. Sim, né? E digamos assim que a conversa é importante, mas o diagnóstico mesmo vai ser feito pelo profissional. É integrado, né? A gente apoia o suporte psicológico, né? Tem a psicoterapia com psicólogos, assistência social, enfim, todas as áreas da saúde são importantes para dar um suporte. O que a gente preconiza é que, numa tentativa de suicídio sério ou ameaça disso, que possa ter uma boa avaliação, porque isso é uma doença. As doenças, elas têm que ter uma avaliação adequada para o diagnóstico, para se poder fazer uma intervenção, até um encaminhamento para se ver como que se pode abordar de uma forma mais eficaz para prevenir um desfecho trágico. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Dr. Cláudio Meneghello Martins, médico psiquiatra, que veio nos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Doutor, quem quiser saber mais, buscar informação, onde a gente pode encontrar? A Associação Brasileira de Psiquiatria, no seu site, é só botar ABP, que é a sigla, né? Associação Brasileira, tem uma série de cartilhas, o Manual de Prevenção do Suicídio, tem informações permanentes, tem a TV, a ABP TV, onde fizemos vários programas, está no Facebook, tem várias informações. Então, eu sugiro, né, aquelas pessoas que querem ampliar mais, que acessem o nosso site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem uma série de recomendações, listagem, a cartilha, que é o Manual de Prevenção do Suicídio, ali tem uma série de encaminhamentos. É evidente que essas coisas, elas estão sempre em construção. E é muito importante a participação da mídia. Felizmente, nós temos tido uma boa acolhida há pouco nos mais diversos meios de comunicação, porque isso que multiplica a informação. Até estava falando com uma produtora tua aqui, não adianta a gente fazer uma reunião sobre isso entre amigos, né? A gente tem que ampliar. Sem dúvida. Bom, doutor Cláudio, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela participação e parabéns nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, um assunto complexo, e a gente deseja boa sorte. Muito obrigado. Aí eu que agradeço a oportunidade, esperamos que todos nós possamos diminuir essas taxas. Seja bem-vindo sempre.